Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolvam a cada um de nós e nossas famílias. Nesse último dia do ano de 2025, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O tema de hoje será Católicos, vejam quantos anticristos já vieram. E para que a gente possa falar sobre o assunto, faremos a leitura do livro de 1 João, capítulo 2, versículos de 18 a 23. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Filhinhos, já chegou a última hora. Vocês não ouviram dizer que o anticristo devia chegar? Pois vejam quantos anticristos já vieram. Daí reconheceremos que a última hora já chegou. Esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que ficasse claro que nem todos eram dos nossos. Vocês, porém, receberam a unção que vem do Santo, de modo que todos vocês possuem a sabedoria. Eu lhes escrevi não porque vocês ignoram a verdade, mas porque a conhecem e sabem que da verdade não saem mentiras. Quem é o mentiroso? É quem nega que Jesus é o Messias. Esse tal é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também nega o Pai. Quem reconhece o Filho também reconhece o Pai. São João, ele está escrevendo para os judeus, pois os judeus não acreditaram em Jesus Cristo e eles passaram a negar o Filho, porque no Evangelho, São João, da liturgia de hoje, São João nos traz que a palavra estava com Deus e veio até nós, é o Verbo encarnado, que João deu testemunho, esse é aquele que passou na minha frente. Jesus veio para os seus, para os judeus, mas eles não o receberam, porque eles acreditaram em Moisés, mas não acreditaram em Deus. Eles se prenderam à carne, são aqueles que nasceram da carne, da vontade do homem, mas não se abriram para Cristo, para nascerem para Deus, da vontade de Deus, pelo batismo. Por isso que São João, ele está escrevendo para aquela comunidade, porque muitos estavam ali dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus não estava na Eucaristia. E esses são os anticristos, que vêm dizer que Jesus não está presente conosco na Eucaristia, que Deus é Pai. Aqueles que vivem da lei de Moisés, vivem do Antigo Testamento, porque não aceitaram Jesus, se tornaram anticristos. E quando a igreja combate aqueles que negam que a salvação vem somente da Igreja Católica, que vem somente dos sacramentos, esses são expulsos da igreja, são excomungados, porque não podem mais permanecer conosco, porque não eram anticristos por ignorância. Quando a igreja fala, acabou, é um dogma, não existe mais anticristo por ignorância, e sim por malícia. Por isso que nós temos que anunciar o Evangelho, para que todos possam compreender que a ignorância nos leva a nos tornarmos anticristos. Por isso que ele fala, aquele que nega o Filho também nega o Pai. Então, se nós negarmos que Jesus Cristo Eucarístico é o nosso único Deus, o Senhor, nós estamos negando o Filho e negando ao Pai. E automaticamente blasfemando contra o Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que o corpo de Cristo se torna carne, que o vinho se torna sangue, e que é Cristo que nos salva através dos sacramentos. Quando nós comungamos Cristo, nós nos tornamos um só, porque nós recebemos o seu único batismo e nos mantemos vivos em Deus, justamente vivendo os sacramentos, porque nós somos de Cristo. Nós passamos o ano inteiro de 2025 lendo a palavra. Espero que você tenha feito isso. Mas a igreja nos convida, né, Evandro, na liturgia a estar sempre lendo a palavra. Se a gente fosse a todas as missas, todos os dias,
Em 3 anos, faremos a leitura das partes principais da Bíblia. E ali, Jesus nos mostra a verdade, porque Jesus é a verdade. Então, tudo que sai da sua boca é a verdade. E o que nós temos que refletir pelo que São João fala na carta de hoje também? Que muitas vezes nós temos o conhecimento da verdade, mas nós mesmos nos enganamos, como você falou, pela nossa malícia. Quando nós dizemos que somos católicos, porém, isso aqui eu não concordo. Porém, eu quero viver de acordo com o meu desejo, minha vontade e o meu pensamento. Nós estamos sendo anticristo na nossa própria vida e na vida dos nossos irmãos. 2025, tem algo que a gente possa fazer para mudar o 2025? O que aconteceu? Não. Seja de bom ou de ruim, já foi. Já foi. Se erramos, temos a misericórdia de Deus através do sacramento da confissão, desde que nós nos arrependamos, podemos ir lá, nos confessar e voltar à comunhão com Cristo, à união com Cristo. Aí, Deus, na sua infinita misericórdia, está nos dando uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de fazermos a sua santa vontade. Não é fazer a nossa vontade. Nós não estamos nesse mundo para fazermos a nossa vontade. Nós estamos aqui para cumprir a vontade daquele que nos criou, aquele que nos abençoou. Então, a verdade está na sua santa palavra, a verdade está na sua santa igreja. Como é que nós podemos ter um 2026 de paz, de harmonia, de alegrias, de saúde física e espiritual? Porque até isso muda de acordo com as nossas atitudes. Quantas doenças são provenientes daquela nossa teimosia, daquela nossa angústia, nas lutas internas que nós temos, né? Então, para que a gente possa ter isso que nós desejamos para 2026, nós temos que estar em Cristo, sermos novas criaturas, seguirmos os seus mandamentos, a sua santa vontade, mas sem colocar nenhum tipo de obstáculo, não colocar assim, porém, entretanto, não, é integralmente. Ser de Cristo não pode ser pela metade, temos que ser de Cristo totalmente, em atitudes, palavras, em pensamentos. Tem coisas que o mundo nos coloca como coisas banais. Ah, mas isso aqui não tem problema você fazer. Deus não vai levar em conta. Leva em conta, sim. É um palavrão que você fala, é uma brincadeira indecente, é uma piada de duplo sentido, é um falar debochado das coisas de Deus. Quantas vezes você vê nesses YouTube da vida, nos rios da vida, fazerem piadas, deboches com a nossa igreja, com as coisas de Deus, e a gente ri. Estamos errando, estamos pecando. Quantas coisas vem esse anticristo, vem disfarçado de boas ações, de coisas boas e engraçadas, e não são, nos levam à derrota, nos levam ao inferno. Quantas vezes nós também somos anticristo na vida do marido, da esposa, dos filhos, quando nós escolhemos ter atitudes que vão de encontro às coisas de Deus. Vamos mudar de vida, porque se a gente não muda de vida, se a gente quer um 2026 diferente, nós temos que mudar de vida. Se não mudamos de vida, vai ser igual 2025, 2024, 2023 e até pior.
Então, se queremos algo novo, sejamos novos. Não na idade, que não tem como voltar, mas em atitudes. Vamos pensar antes de falar. Vamos refletir a nossa fala. Não precisamos ficar preenchendo momentos de silêncio quando estamos ao lado de alguém e para que a gente preencha esse momento de silêncio, a gente fala bobagem. Muitas vezes é melhor o silêncio. O silêncio fala muito mais do que muitas palavras ditas sem nexo, sem contexto. Quantas vezes estamos na companhia de um amigo e para preencher esse momento ou para ser um pouquinho mais legal, acabamos falando do outro. Ou nos unimos àquele que está conosco falando de alguém, porque o outro está falando e você complementa, ou você dá a sua opinião. Vamos nos refrear, vamos nos assemelhar a Deus, assemelhar a Nossa Senhora. Tantas pessoas são devotos de Nossa Senhora, mas não agem como Nossa Senhora agiria. Não fazem aquela pergunta: Nossa Senhora faria isso? Nossa Senhora estaria no portão com a amiga falando mal do vizinho? Você imagina Nossa Senhora fazendo isso? Você imagina Nossa Senhora falando palavrão, cantando músicas indecentes, fazendo piadinhas sobre a Santíssima Trindade? Você acha que Nossa Senhora, essa que você é tão devota, usaria certas roupas? Será que Nossa Senhora iria olhar o horóscopo antes de sair de casa? São perguntas tão simples que nós temos que fazer no nosso dia a dia para que possamos alcançar essa tão desejada santidade, esse tão desejado céu. Para conseguir o céu, temos que abrir mão de algumas coisas. E quando nós abrimos mão, nós vamos ver que isso não nos fazia falta. Pelo contrário, só nos dava uma falsa alegria, uma alegria momentânea. Mas a alegria que Deus nos dá, que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, essa paz, essa nunca acaba. Ela não sai da nossa vida. Podemos estar com problemas, em tribulações, doentes, mas a paz e o amor de Cristo, Ele nos preenche tanto, entra na nossa carne, na nossa alma e não nos deixa. Desde que estejamos e que nos mantenhamos na sua santa presença. Por que São João falou que é a última hora? Por que é a última hora? Porque aqueles que estavam na presença de Deus não se converteram. A iminência de Jesus chegar para nós é tão gritante, nós não sabemos se eu vou terminar esse vídeo e vou me encontrar com Jesus. Sabemos se vamos terminar esse ano ou vamos nos encontrar com Jesus na morte. Então, a conversão a Cristo nos sacramentos é iminente. E tem pressa. Tem pressa, porque nós não sabemos quando Cristo vai chegar. A última hora pode ser hoje, pode ser amanhã. Daqui a 5 minutos. Então, essa última hora é uma advertência que São João deu para aquela comunidade. Aqueles que não quiseram viver nos sacramentos se tornaram anticristos, saíram da igreja. E nós não temos que nos preocupar com os outros, temos que nos preocupar conosco, porque é a salvação individual. Quem quer ter a vida em Deus, vai na missa, comunga a Cristo, vive nos sacramentos. Quem não quer, nós não podemos fazer nada. João 6,66. Jesus fala para aqueles que falam: quem pode escutar esses ensinamentos e abandonam Jesus? Aí Jesus vira para os apóstolos e fala: vocês também querem ir embora? Quem quer ir embora, vai.
porque nós temos que adorar a Deus e não a criatura que quer impor um Jesus diferente. Por isso que a última hora é hoje, a nossa conversão. Eu vou ser obediente à igreja, não importa o que o homem fala. Eu estou aqui com o catecismo, eu vou olhar no catecismo. É isso que a igreja ensina, é isso que eu vou fazer. A gente já nasce com uma passagem de volta. Sim. Independente da idade. Pode ir com meses, com anos, e é a vontade de Deus. Porque em Moisés precisava do homem para instruir os outros homens. Mas em Cristo, em Hebreus, é bem claro. Deus colocou a sua palavra na nossa mente e imprimiu no nosso coração. Já não é preciso que um homem diga, vamos adorar a Deus. Nós já nascemos com essa vontade de ir para Deus. O que nos falta é renunciar ao mundo e seguir Jesus, participando da vida eterna, vivendo nos sacramentos. Deus nos dá tantas oportunidades durante a nossa vida. Às vezes é uma doença que nos pega, de surpresa, e às vezes precisamos ficar internados, passar por cirurgias, mudar de vida, alimentação, comportamento. São as oportunidades que Deus nos dá. E não só na gente, mas no próximo, um parente, um amigo. Aquele que cuida da gente é o que muitas vezes é o que mais... A cruz fica mais pesada. Então, a gente precisa entender que Deus nos dá essa oportunidade, mas será que nós estamos aproveitando essa oportunidade? Ou tem sido mais um dia que passa sem que a gente se importe? Vamos observar as oportunidades que Deus nos dá. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos e continuaremos em 2026. Se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Feliz 2026. Feliz 2026 para todos.